Você acredita que um cara teve a coragem, a audácia de virar pra mim e falar que ele não me pedia em namoro porque ele não queria sujar a família dele? É, minha amiga, ele falou isso pra mim. Eu conheci esse cara, assim, através de alguns amigos, né? E ele é tudo de bom que você pode imaginar. Ele é bonito, tem um rosto bonito, um corpo bonito, muito bem financeiramente, é um cara que pra mim parecia inteligente até esse momento, era um cara inteligente, educado, tudo mais. Ele realmente tinha muitas qualidades. E eu me interessei por ele, né? E assim, eu sou uma mulher independente, eu trabalho, eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu carro, eu não dependo de absolutamente ninguém. Então eu tô numa fase da minha vida onde eu estou buscando já um relacionamento sério, uma pessoa que queira compartilhar a vida comigo. Ok, nisso eu conheci ele, como eu falei, no início ele foi um cara assim sensacional, me interessei muito, tudo, nós começamos a sair, começamos a ficar, a gente falava sobre o que o outro queria pro futuro, sobre relacionamentos e tudo, então eu, né, na minha cabeça, eu comecei a entender que ele também estava na mesma fase que eu, porque ele falava muito sobre o futuro, ele falava sobre relacionamento, ele falava sobre família, então parecia que ele também estava buscando algo sério naquele momento. Ok, continuamos ali nos conhecendo e tudo, até que as semanas foram passando e eu já tava caidinha por ele, né? E eu já tava assim, só esperando o momento que aquele homem ia me pedir namoro. Só que o tempo foi passando, e nada dele me pedir namoro. Sei que deu 1 mês e meio, quase 2, na verdade, que nós já estávamos ficando e ele não me pediu namoro. Eu falei, não, aí já é sacanagem, né? E já vai fazer 2 meses e eu vou falar pra ele, olha, você quer um relacionamento sério ou não? Porque se você não quiser, eu vou procurar alguém que queira, porque eu não estou mais em fase de ficar esperando 1 ano pra ter um relacionamento, eu tô em outra fase. Então eu fui muito sincera com ele e botei ele na parede e falei assim, olha, você está procurando um relacionamento sério ou você não está? Porque eu estou. E se você não está, tudo bem, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu pensamento, mas eu preciso que você me fale, porque senão a gente precisa seguir coisas separadas. Nisso ele virou pra mim e aí ele falou assim que ele gostava muito de mim e que ele tava vivendo uma grande questão, mas que ele já tinha decidido e ele não sabia como me falar, mas que era melhor ele ser sincero e tudo, mas que ele gostava muito de mim. Só que ele não me pediu namoro porque ele não queria sujar a família dele. Eu não entendi na hora o comentário dele e aí eu perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Nisso ele virou e falou assim, pois é porque se eu começar a namorar com você agora é um namoro sério e eu vou querer casar. E se eu for casar com você eu vou querer ter filhos. Só que a chance dos nossos filhos virem igual a você vai acabar sujando a minha família, que todo mundo é branco. Eu queria entender por que ele achou de bom tom me falar um negócio desse. Eu te juro que eu não acreditei na hora. Eu fiquei tão sem reação que eu fiquei até um tempão assim parada olhando pra cara dele e falei assim, gente, será que eu ouvi realmente isso? Ou não foi a minha cabeça que começou assim a me pregar peças? Eu não queria acreditar. Sabe, eu não queria acreditar que aquele homem tinha falado um negócio desse pra mim. E eu acho que vocês já entenderam que eu sou negra, né? E ele é um cara realmente branco. Só que assim, não achei que aquilo fosse ser um problema, porque como eu falei desde o início, ele foi um cavalheiro comigo. Agora ele virou pra mim e falou um negócio desse, gente, eu fiquei tão magoada. A questão é que eu já estava gostando muito dele, já tinha desenvolvido sentimentos por ele, então eu fiquei arrasada. Fiquei magoadíssima. Fiquei triste, fiquei decepcionada. E assim, na hora, claro, apesar de eu estar com todos aqueles sentimentos, mas eu não fiquei calada. Eu fui pra cima dele e falei que se ele achava que ser sujo era com relação à cor, é porque com certeza ele não se conhecia, porque não tinha ninguém mais sujo do que ele, com aquele pensamento ridículo. Ele era uma pessoa suja por dentro, ele era uma pessoa podre por dentro, que eu tinha certeza que por dentro eu ainda era muito mais limpa do que ele. Cara, eu falei um monte de coisa e é claro que a gente foi se irritando, a gente começou a discutir. Ele falou que eu tava exagerando, que eu deveria agradecer por ele estar sendo sincero comigo, como se ele, sabe, como se ele tivesse me fazendo um favor em ser sincero, né? A gente começou a discutir muito feio e eu fui embora, gente. Eu confesso assim que eu fui pra casa e eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei realmente muito magoada, muito decepcionada. E querendo ou não, eu tinha acabado de passar por uma situação de racismo, né? Então, além de ser uma coisa muito difícil de lidar, ainda veio de uma pessoa que eu estava gostando, de uma pessoa que eu cheguei a cogitar e imaginar o futuro com aquela pessoa. Enfim, fiquei realmente alguns dias assim muito abalada por conta dessa situação, mas bloqueei ele de tudo, segui minha vida, falei para as pessoas que nós conhecíamos em comum. Muitos ficaram, inclusive, muito chocados com essa atitude, alguns até se afastaram dele. Ele ainda teve a coragem de falar por aí que eu tava me fazendo de vítima, que eu tava prejudicando ele, falando essas coisas dele, não sei o quê. Mas, sinceramente, gente, a pessoa, eu não queria entender. Em que momento, assim, passou na cabeça dele, ele pensou assim, é de bom tom falar isso, sabe?
Enfim, fiquei muito magoada, mas hoje eu agradeço o livramento. Graças a Deus eu não comecei a namorar e não tive um relacionamento mais sério com esse homem, porque fico pensando em que outras coisas ele pensa na cabeça dele, quais outras situações ele me colocaria, porque ele não queria sujar a família dele.